Olá, amigo que nos acompanha nas redes sociais, sobretudo no nosso canal no YouTube, Pascoal Santos Abel de Portugal. Estamos aqui de novo com o Padre Antônio, nesse mês que é um mês tão importante para nós, o mês das missões, e começa justamente com a festa de Santa Teresinha, que é a grande padroeira das missões, com uma curiosidade muito importante. Ela nunca saiu do Carmelo, mas ainda assim fez uma grande construção de santidade. Nesse nessa nossa reflexão sobre esse mês, o Padre Antônio vai nos ajudar com isso. Então, Padre, como que inicia a missão da igreja? Então, Vinícius, e a todos vocês que nos acompanham em nosso canal, a missão da igreja, ela tem início, né, na própria missão de Jesus Cristo, o Filho de Deus que é enviado do Pai. Ele foi enviado ao mundo para que, na sua missão, anunciasse a boa notícia. Ele veio como luz do mundo para iluminar, como diz na Sagrada Escritura, um povo que andava nas trevas, viu uma grande luz. Então a missão de Jesus é libertar todo o povo que estava na escuridão do pecado. Ele veio com esta missão. Na sua vinda, encarnando no seio da Virgem Maria, iniciou aqui como homem, ele que o grande missionário do Pai, veio nos comunicar esta boa notícia chamada Evangelho. Com isso, completando os seus dias da sua vida terrena, sabendo o Senhor que estava para partir para o Pai, ele iniciou ali a formação dos seus discípulos com o intuito de dar continuidade à sua missão. E com isso preparou estes homens e enviou depois sobre eles o próprio Espírito Santo para que os desse a fortaleza de ânimo, todo o ensinamento que ele deu fosse também recordado pelos discípulos, e este foi enviado ao mundo para pregar o evangelho, também para batizar, disse Jesus a eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei com que todos sejam meus discípulos. Então, na pessoa dos apóstolos, dos discípulos, Jesus funda a igreja, que esta é enviada ao mundo, né, sobre a ação do Espírito Santo para propagar o evangelho, aquilo que ele iniciou. Ou seja, a igreja nasce missionária. Como diz aqui o Concílio Vaticano II no decreto Ad Gentes, diz assim: a igreja peregrina é por sua natureza missionária, pois ela se origina da missão do Filho, da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio do Pai. Então, a igreja, ela já inicia na sua natureza missionária, recebendo de Cristo a autoridade de sair para pregar o evangelho. Padre, e quem que pode ser missionário e também quem deve receber a missão? Que caminho deve ser feito? Como que vive isso? Então, Vinícius, é importante a gente saber quem são esses missionários. Tendo Jesus enviado os seus discípulos, como disse antes, né, para pregar o evangelho e batizar toda a criatura e fazer com que todos sejam discípulos. Bom, todos batizados, né, por sua vez, são chamados a se tornar discípulos de Jesus por vocação. Para isso, a igreja, na sua missão, ela prepara esse batizado, por isso que a catequese é muito importante na vida do cristão, porque inicia-se no batismo, depois dá continuidade à vivência na igreja, na vida comunitária, nos ensinamentos, como vivia antes os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, né? Eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, como diz lá no Atos dos Apóstolos, né?
nas reuniões em comum e na fração do pão. Então, eles viviam a comunhão, a experiência da comunhão. Viviam atento aos ensinamentos dos apóstolos. E essas pessoas, fazendo a experiência, recebendo a mensagem do Evangelho, os ensinamentos dos apóstolos, elas também se tornavam testemunha da experiência do Cristo ressuscitado. Então, quem pode ser missionário? Todo batizado que leva a sério o seu batismo participa da missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Então, um batizado que leva a sério o seu batismo e que participa da vida da igreja se torna também membro do corpo místico de Cristo, no qual ele é a cabeça, e sendo membro desse corpo místico de Cristo, ele também passa a ser testemunha do Evangelho, testemunha de Cristo, e com isso a missão naturalmente acontece. Nós vivemos um contexto, né, a sociedade, nós mesmos que somos cristãos, que as missões elas acontecem com mais dificuldade. Como que nós podemos ter força para continuar evangelizando? Como que nós podemos ter força para combater esse mundo de hoje? Então, Aí nós precisamos sempre voltar às origens, né? Sabemos que o serviço, a missão, ela não é fácil. Aliás, a gente deve entender que o mundo em que nós vivemos é difícil. Desde que o mundo é mundo, as dificuldades existem por conta do pecado. Nós vivemos num mundo onde os seres humanos estão imersos no pecado. Daí vem a missão da igreja, que é justamente libertá-lo dessas coisas, né? E para isso, a gente tem que entender aquilo que o próprio Cristo alertou e já nos ensinou de antemão. Ele, quando enviou os discípulos a pregar o Evangelho, diz: Olha, eu vos envio como ovelha, como cordeiro no meio de lobos, né? Mas é preciso buscar essa força no próprio Evangelho. O próprio Evangelho, ele é essa força vital que nos dá o entendimento, o Espírito Santo nos inspira e a gente, pelo testemunho dos profetas, pelo testemunho de Cristo, pelo testemunho dos santos, dos mártires, a gente encontra sempre a referência e a força para seguir adiante. Como foi falado no mês de outubro, né? É mês de Santa Teresinha, né? Como é que nós podemos nos santificar? Como é que nós podemos ser testemunha do Evangelho? Santa Teresinha é um belo exemplo disso. Na sua vida diária no Carmelo, ela, no seu cotidiano, ela deu prova de que é possível viver a santidade. Santa Teresinha, sem nunca sair do Carmelo, praticamente se tornou padroeira das missões. Por quê? Porque no cotidiano da sua vida, ela foi vivendo a santidade. Cada um de nós, como é que nós podemos ser santo? É no cotidiano da sua vida. Uma mãe de família que tem o conhecimento da sua missão, das suas obrigações, ela vai fazendo aquilo com amor e se santifica. Um padre que pratica a caridade e que faz o seu trabalho consciente da sua missão, pode se santificar fazendo aquilo que é próprio da sua vocação e da sua missão. Tudo isso não devemos esquecer, como diz São Paulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, de nada sou. Então, é tudo fazendo pela caridade. Então, nós agradecemos a vocês que nos acompanham e que escuta ali os nossos vídeos.
Que Deus possa despertar no coração de cada um de vocês também o espírito missionário para que a igreja continue a sua missão através de cada um de nós que somos chamados à vocação a missionário, a vocação à santidade. Nos siga nas redes sociais também, compartilhe o vídeo. Caso você ache algum ponto interessante, corte. No YouTube aparece a opção de fazer um corte e compartilhe. É sempre bom. Converse com o padre também. Viu? Ajude nós. Obrigado. Deus abençoe a todos.